Inicialmente, um ótimo e iluminado dia para todos e todas em Goiânia, Goiás, no Brasil inteiro e fora do país. Vamos começar o mini telejornal A Hora do Cajuru, sempre entre 7 e 8 da manhã, ao vivo, aqui da Câmara, aqui do gabinete, com a pauta do dia dos principais assuntos das minhas ações parlamentares e do que a sociedade precisa saber. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto de 2017. Lamentavelmente aqui, uma realidade. Morre uma pessoa a cada 2 socorridos por AVC no Brasil. É algo crônico. Dos 4.416 goianos internados com a doença pelo SUS, 2.375 não resistiram. O Conselho Federal de Medicina atribui o número à precariedade dos hospitais. 76% deles não têm estrutura adequada. Por falar em saúde pública, o Hospital Hugo, em Goiânia, registra 41 pacientes sem identificação. Ainda na pauta saúde, hoje todos da região metropolitana de Goiânia poderão tomar conhecimento em detalhes de como será o Centro Diabético de Goiânia, projeto criado por mim, através da ideia de meu afilhado Vicente da Tena, e que nosso compromisso para agosto de já iniciar as cirurgias diabéticas gratuitas, e isto já vai acontecer agora na segunda quinzena de agosto, através dos médicos voluntários Áureo Ludovico e Paulo Reis. Mas na reunião de hoje com o Ministério da Saúde, no período da tarde, com o representante do ministro e diretor de projetos e de verbas, Fernando Machado, todos vão ter surpresas ao tomar conhecimento que agora aquela simples promessa minha de campanha de atender 100 diabéticos e de oferecer uma cirurgia tomou uma proporção, graças a Deus, de causar emoção. Primeiro porque o Centro de Diabetes não vai atender apenas Goiânia, muito menos somente 100 diabéticos. Vai atender a toda a região metropolitana de Goiânia. Aparecida, Goianira, Bela Vista, Trindade, enfim, toda a região metropolitana de Goiânia, com previsão de 80 mil diabéticos. O centro diabético, ele apenas não fornecerá medicamentos. Ele vai atender desde o pé, que é algo preocupante para quem é diabético, sabe disso. A questão cultural, com manicure, por exemplo, que não sabe cuidar de pessoas diabéticas. Tudo isso vai fazer parte do Centro de Diabetes. E além das cirurgias diabéticas, também haverá cirurgia bariátrica. O centro em detalhes será conhecido hoje, através de uma reunião com médicos, com voluntários, onde ouviremos tudo o que o Ministério da Saúde nos prometeu por intermediação do senador Wilder Moraes, inicialmente com a verba de 6 milhões de reais já disponível para o Centro Diabético, e agora por intermediação do jornalista, meu amigo, meu irmão, pai, José Luiz da Tena,
o ministro da Saúde se comprometeu não só com esta verba, mas principalmente a partir de agora, será ele, o Ministério da Saúde, quem vai bancar o centro diabético. As novidades, as informações completas, hoje à tarde, em transmissão ao vivo. Senhoras e senhores jovens, sobre a Prefeitura de Goiânia, a gestão pública, o prefeito Íris Rezende tira o pé da proposta de criar as prefeituras regionais, previstas em lei e de acordo com promessa eleitoral feita pelo prefeito Íris Rezende, as subprefeituras vão ficar para o ano de 2018. Essa é a decisão do prefeito. Bom café a todos aí. E a todas. Chegou aqui essa informação, Lidiane? É muito importante, em um minuto. Uma matéria publicada ontem no jornal Folha de São Paulo, que é para se indignar e para ter noção de filosofia, de pensamento deste governo Temer. Mas ainda sobre Íris Rezende, com todo o respeito, prefeito, eu gostaria de lhe solicitar, em nome da sociedade goianiense, que o senhor pensasse bem sobre os técnicos que o senhor vai escolher para a discussão e elaboração do novo plano diretor de Goiânia. 10 anos depois, em 2007, o plano diretor foi na sua gestão, Íris Rezende, e foi um desastre o plano diretor em vários sentidos. Basta ver como está a nossa Goiânia, que não é nossa, que é do cartel imobiliário, evidentemente. Para que isto não ocorra de novo, os técnicos precisam de renovação, prefeito Íris. Nas recentes reuniões do plano diretor, os técnicos que minha equipe está vendo, e hoje foi a minha primeira reunião aqui no gabinete, bem cedinho, terminei agora com a Lourdinha, e o retrato é triste, pois são os mesmos técnicos de 2007, prefeito Íris Rezende. E tem gente muito mais capaz, muito mais preparada e querendo a Goiânia que todos sonham. E não a Goiânia, repito, do cartel imobiliário. As ideias até agora apresentadas são velhas, são ideias com pensamento muito pequeno, pelo tamanho da importância do plano diretor e pelo tamanho da nossa Goiânia. Exemplo, a reunião no CREA sobre o plano diretor foi decepcionante. Decepcionante. Não vou aqui nem discutir a comissão dos 5 vereadores escolhida pelo presidente da Câmara, André Azeredo. Apenas estou preocupado com a declaração do vereador Wellington Peixoto, onde o Wellington textualmente deixou claro que aqui na Câmara já existe uma bancada do cartel imobiliário. E amanhã na sessão eu vou pedir que ele explique, que ele fale quais são os vereadores que estão nessa bancada do cartel imobiliário. Foi uma declaração que ele deu no Jornal O Popular na última quinta-feira. E em entrevista a mim, ele não recuou não. Ele falou de nomes, ele falou que há indícios que a eleição de André Azeredo aqui na Câmara foi bancada pelo cartel imobiliário, conforme a ação que eu entrei na Justiça e que será decidida esta semana na Fazenda Pública pelo honradíssimo juiz Dr. Fabiano Aragão, e poderá ser anulada a eleição, e aí a Câmara terá que recorrer a Brasília. Enfim, exceto esta questão, que também é preocupante, eu fico tranquilo porque todos os vereadores poderão participar de todas as reuniões e poderão discutir e elaborar o plano diretor, até porque ele vai ser decidido aqui, em plenário, na Câmara, e não por cartel dessa vez. Com certeza não. Faremos tudo para que isto
não ocorra. E a sociedade goianiense poderá nos ajudar e contribuir, vindo aqui na galeria da Câmara, nos dias de discussões, e indo aos locais onde o plano diretor já está sendo discutido. Eu quero ouvir muito quem? A UFG, a OAB, a Sociedade Goianiense, várias pessoas que respeito, professores, educadores, engenheiros, empresários do bem, evidentemente, porque eu nunca vou generalizar que todo o setor imobiliário é um cartel e é formado por gente que não tem nenhum respeito por Goiânia e muito menos sentimento pela nossa capital. Jamais vou generalizar. E para encerrar este mini telejornal A Hora do Cajuru, diariamente apresentado aqui da Câmara do Gabinete 44, uma reportagem que certamente os 6 milhões de goianos não tiveram direito à sua leitura. Com todo respeito aos jornais goianos, eu sempre comento com as pessoas com quem convivo e com vocês agora divido esta minha informação e esta minha sensação, este meu pensamento com vocês todos de Goiás, do Brasil inteiro e fora do país. Mas aqui em Goiás, os goianos precisam, na minha opinião, ler mais jornais como Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo. E conforme pesquisas feitas, hoje 72% dos brasileiros se informam pelas redes sociais. Os jornais goianos acrescentam muito pouco. Primeiro, em função do comprometimento financeiro com o governo de Goiás, que é quem banca a imprensa goiana, banca literalmente. 90% das receitas de veículos de comunicação em Goiás vem dos cofres públicos, ou seja, do seu dinheiro público. A Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre o PSI, o Programa de Sustentação de Investimentos, conhecido popularmente como Bolsa Empresário, onde nesta matéria de ontem mostra que de 2003 a 2016, o governo Temer, e anteriormente a ele, concedeu mais créditos a juros ridículos e subsidiados pelo Tesouro contribuinte, do que destinou recursos aos programas sociais. A justificativa de fortalecer empresas nacionais não justifica injetar dinheiro público em empresas selecionadas com juros camaradas, com juros amigáveis. Essa prática é perversa, porque transfere o dinheiro que iria para investimentos em serviços públicos precários e programas assistenciais para empresas. E muitas são picaretas, como traz esta reportagem de ontem da Folha de São Paulo. Exemplo, JBS Friboi, dos irmãos Batista, a empresa de Eike Batista, em troca de doação eleitoral para partidos políticos. Ou seja, a famosa contrapartida, a doação eleitoral para um caso tão revoltante como este, em um levantamento feito pela Folha de São Paulo, na matéria publicada ontem, e que está à disposição no meu Twitter, @realcajuru, completa, Twitter, @realcajuru, ao seu dispor, para você que estiver interessado em saber deste levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo. Hoje é dia de reunião da CPI das Contas Públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia, 9 anos de gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia. Para quem tinha alguma dúvida
em função da lamentável morte prematura do ex-prefeito Paulo Garcia, de que a CPI pararia, eu sou o relator e o criador dela. Ela não vai parar de forma alguma. E ela vai ser concluída com direito até a pedidos de prisão, em função de tudo o que aconteceu. Inclusive, com todo respeito à vereadora doutora Cristina Lopes, é a primeira vez que eu e ela temos um desentendimento. A gente combina maravilhosamente bem. Mas não gostei da sua entrevista, doutora Cristina, na Rádio 730. A senhora jogou para a plateia, dizendo que a senhora está cobrando resultados desta CPI. A senhora me conhece e a senhora me respeita, como eu lhe respeito. E a senhora sabe da minha história. Então eu não sou parlamentar aqui desta Câmara como aqueles que a senhora conhece. Inclusive aquele que a senhora está preocupada com o comportamento dele na CPI das contas públicas. A senhora sabe que eu não brinco e que este assunto é sério e que eu sou, modéstia à parte, especializado em investigação. E na entrevista a senhora não citou o meu nome e jogou para a plateia, como a senhora não participa da CPI, não está nesta CPI, de que a senhora está cobrando. Eu não preciso que a senhora cobre, não. Quem tem que cobrar de mim é a sociedade goianiense. E é para ela que eu tenho que dar satisfação. Enfim, estes são alguns dos principais assuntos em pauta nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2017. Vamos continuar o trabalho de hoje até às 8h30 da noite. Às 7 da noite, ao vivo, tem a edição diária do programa Voz de Goiás na Câmara. À tarde, transmissão ao vivo desta reunião do Ministério da Saúde para explicar em detalhes como será o Centro Diabético Goianiense. E para concluir de vez, a informação de ontem, na capa do Jornal O Popular, de que o governador Marconi Perillo está pensando em desistir da candidatura ao Senado no ano que vem, em 2018, para abrir uma vaga à senadora Lúcia Vânia. E ela hoje fez uma declaração de que não acredita nisto, ou seja, que é mais uma mentira do governador Marconi Perillo e que ele será candidato ao Senado naturalmente. Mas como a Lúcia Vânia também é mentirosa e por qualquer sabonetezinho de presente ela vai correndo no colo do Marconi no palácio, a gente fica em situação muito difícil em quem a gente vai acreditar. Porque se o Marconi chamar a Lúcia, é evidente que ela volta para a base governista e vai querer se candidatar com a máquina na mão. A gente te conhece muito bem, Lúcia Vânia, a sua história, queridinha. Perfeito? Então é isto que eu gostaria de apresentar aos senhores, às senhoras, aos jovens de Goiânia, de Goiás, do Brasil e fora do Brasil, nesta manhã de segunda-feira. Agradecidíssimo.